A gente está vivendo um tempo de muita informação, obviamente, mas de muita confusão, de inversão de valores, de bagunça no contexto geral, inclusive normalizando o que não poderia ser de fato, de jeito algum normal. Algumas coisas que são muito sérias estão sendo banalizadas, como, por exemplo, uma nova moda agora nas redes sociais, chá revelação para transtorno mental. A gente já ouviu e acha lindo chá revelação para descobrir o sexo do bebê. Mas, gente, para anunciar um diagnóstico como autismo, TDAH, outras condições neurológicas, eu particularmente acho um grande absurdo. A primeira vez que eu vi, fiquei passada. E pior do que isso, são os psicólogos que andam sendo perseguidos para que façam parte dessa banalização e estejam presentes nesse momento. Chá revelação de transtorno mental. E hoje eu recebo uma psicóloga muito séria, que leva o tema a sério e que trouxe para a gente essa preocupação também. Psicóloga clínica, especialista na área clínica em neuropsicologia, além de palestrante, responsável por ministrar cursos e treinamentos para psicólogos, doutora Verusca Gandolf. Seja bem-vinda. É um prazer. Muito obrigada. E vamos lá tentar explicar para essa turma aí que também está sendo pega de surpresa, que história é essa de chá revelação de transtornos. De um tempo para cá, Cláudia, as pessoas começaram a entender um pouco mais que existem algumas dificuldades, algumas deficiências, como o TDAH, como o autismo, entre outras questões na saúde mental, que precisam de uma avaliação, que precisam de um diagnóstico, que precisam entender o que está acontecendo. Tem muita gente que passa dificuldade mesmo com sociabilidade, com desenvolvimento, e isso é resultado de um transtorno ou de uma deficiência que precisa ser avaliado e precisa ser acompanhado. Só que com a moda do chá revelação para bebês, começaram a criar nas redes sociais, alguns influencers criaram a ideia de desenvolver um chá revelação para transtornos mentais, onde o dia de você receber o laudo é o dia de você revelar para todos os seus amigos e família qual é o transtorno que você tem. E isso se tornou uma questão muito difícil, porque começaram a banalizar algo que é muito sério. O momento de você descobrir uma dificuldade é um momento que você precisa repensar a vida, replanejar suas rotas e buscar auxílio e suporte nas necessidades que você tem. Isso não é uma brincadeira, é sério, é saúde mental. E aí os psicólogos começaram a ser perseguidos, Cláudia. Eu mesma comecei a ser perseguida por vários. Não, você precisa, no dia de entregar o laudo, você tem que estar aqui nessa festa. Eu montei a festa, falei, não participo disso. Isso é um absurdo. O nosso papel é sim trazer um laudo, é diagnosticar, não é participar da banalização de algo tão sério. E muitos não entendem isso. Então é algo muito sério, a gente precisa falar disso. Agora, eu já tenho visto antes desse chá revelação uma banalização no sentido das pessoas quererem ter um transtorno, né? Elas torcerem para ter o diagnóstico de transtorno, de modo que elas se sentem absolvidas por alguns comportamentos que poderiam ser moldados, inclusive por uma boa terapia. Exatamente. Né? E é interessante, a sua fala é perfeita. Tem muita gente que sofre por questões e precisa encontrar uma justificativa para o seu sofrimento. Então, nesse sentido, é válido entender que, poxa, agora eu entendi o que está acontecendo, vou buscar o suporte necessário para trabalhar essa dificuldade. Porque todas as pessoas, Cláudia, têm um teto para se trabalhar. Elas podem melhorar independente da dificuldade que elas tenham, elas podem melhorar dentro de um teto. Então, nesse sentido, quando a gente pensa que a pessoa descobriu o que está acontecendo, vai poder acompanhar, ter o suporte adequado, é um momento de alívio. É muito difícil quando você tem uma dificuldade como sociabilização, por exemplo, e você não entende por que você é assim. E, de repente, o resultado de um diagnóstico te ajuda a trabalhar para melhorar essa sociabilização. Agora, você se acomodar de um laudo ou de um diagnóstico para justificar questões que podem não ser um transtorno, é uma coisa para a gente pensar. O que as pessoas estão fazendo com a sua saúde mental? Já não basta o feminicídio que está grande, já não basta todas as situações de saúde mental que a gente acompanha no nosso país. Em São Paulo, nós já temos a maior população de tratamento em depressão e ansiedade. É a maior do país. Precisa ainda banalizar o processo todo de saúde mental?
pessoas que casam com alguém que tem uma limitação, tem uma dificuldade que precisa ser trabalhada. Então, tem todo um sofrimento. Tem famílias, Cláudia, que fizeram aposta. Aposta, tipo, olha, eu aposto X que o laudo que vem vai ter autismo, não, vai ter TDAH, não, vai ter toque. A gente tem vídeo para mostrar para vocês como é que acontece esse chá revelação. E eu vou passar. Agora, depois, é claro que você vai acabar se deparando com outros, infelizmente. E aí você vai entendendo que cada um é de um jeito, né? Mas só para você ter uma ideia, grosso modo. Pode rodar. Meus amigos que fizeram um chá revelação para eu revelar o meu transtorno. Oi, meu nome é Alice, eu acho que ela é TDAH, Ana Flávia é TDAH e autista. Eu sou Paulo e eu não posso falar o que eu acho, porque eu liguei os pontos e provavelmente eu já sei. Eu sou Malu e eu acho que é os dois. Eu sou Diego e eu acho que é os dois. Eu sou Isabela e eu acho que é os dois. Eu sou Tássia e acho que é os dois também. Eu sou o William, acho que é TDAH, esquizofrenia e qual é o outro? Autismo. Tem um lado que é absurdo, né? Que é banalizar um assunto sério. Tem um outro que é engraçado, né? São os extremos, nem é 8 nem 80, né? Tem um outro que vamos lidar com isso da forma mais natural possível. É porque foi pro extremo. Agora, lidar com esses assuntos de forma natural seria o ideal, né? Sim. Porque, de fato, não é também um bicho de 7 cabeças como antigamente a gente achava. E as pessoas tinham muito medo de se deparar com o diagnóstico e, principalmente, de se tratar. O mais natural é que você perceba que tem dificuldades, busque uma ajuda para tentar entender o que acontece e planeje o seu desenvolvimento. O problema é quando você espalha isso para um monte de gente. Espalha isso não no sentido que você está espalhando uma patologia, não é isso. É você lidar de uma forma natural, como qualquer outra situação, qualquer outro problema que você venha a ter. A questão é que você aumenta as chances de bullying, você aumenta as chances de chacota, porque nem todas as pessoas levam de forma natural e isso é o mais difícil. Se você olha, tem vários hoje na internet, se você analisar, você vai ver que muitos ali vão sair daquela situação e vão utilizar o estereótipo para maltratar também. É isso. É porque tem talvez essa dificuldade ou transtorno. E aí tudo aquilo que a pessoa falar, tudo aquilo que a pessoa vivenciar, pode perder credibilidade porque ela não soube lidar com essa movimentação na descoberta. Então, o mais natural, sim, buscar ajuda, entender e buscar suas dificuldades, como tratar, como lidar com isso. Até como lidar com as pessoas. Não é negar um diagnóstico, é assumir e administrar o diagnóstico. Existe uma diferença, né? Então, por exemplo, olha, hoje em dia as pessoas acham que sabem de tudo, né? Não, você deve ser tal coisa, porque tem isso também. As pessoas foram taxadas hoje em dia como se todo mundo, porque vê lá na internet e tem um comportamento, acha que tem o diagnóstico. E não é assim também. Então, a pessoa olha, eu acho que você tem tal coisa. E fica naquela disputa para ver, eu acertei. Mas é profissional? Analisou os outros contextos? Analisou os outros processos? Tem que tudo ser avaliado, né? Então, quanto mais você encarar de forma natural e sem exagerar e trazer isso para uma série de pessoas, que quanto mais gente envolvido, mais chances de um estereótipo se tornar um problema na vida daquela pessoa. Porque se você tem 5 pessoas, você lida de uma forma. Quando você tem 20, 30, apostando o que você tem, vai virar brincadeira em muitas reuniões de família. E esse é um assunto para adulto. Aliás, esse chá revelação só pode ter acontecido com a participação de adultos, porque eram adolescentes, pré-adolescentes, e alguém bancou aquela festa, bancou aquela decoração, provavelmente um adulto. Gente, pai e mãe tem que ser responsável pelo seu filho, não é para tirar foto, não é um título, é responsabilidade. A gente vai voltar já para a gente conversar mais sobre esse assunto, tá bom? Vamos continuar aqui nosso papo. Aliás, com a sua participação também, se você tem alguma dúvida sobre
os assuntos que a gente está falando, sobre os transtornos mentais. Quando a gente fala transtorno mental é porque é o nome que se dá quando é feito o diagnóstico. Mas, gente, não é bicho de 7 cabeças, não pode ser tratado como bicho de 7 cabeças, mas também não pode ser banalizado, como a gente tem visto com esses chás, revelação que andam fazendo por aí. Aliás, eu fui impactada no final do ano por uns memes nas redes sociais que me chocaram demais. Fila, como a gente viu naquele vídeo, de pré-adolescentes e adolescentes, só que nesses vídeos falando dos medicamentos que tomam. Então, não sei se você chegou a ver. Sim, já vi também. Listas de todos os medicamentos controlados, a grande maioria, inclusive tarja preta, também falados assim, abertamente, como se fosse refrigerante. Tempos atrás, alguns comediantes fizeram várias mensagens, memes, mensagens dessas curtas, ridicularizando o nome de medicamentos, músicas que ridicularizavam aqueles que tomavam os medicamentos. Então, assim, a gente precisa tomar um pouco de atenção, ter um pouco de atenção com isso. É muito sério, as pessoas estão adoecendo, Cláudia, e é muito triste. A gente tem recebido crianças a partir de 1 ano já com depressão, porque já vieram de uma gestação complexa, onde houve violência doméstica, e esse bebê já nasce com perturbações comportamentais comprovadas. Isso é possível? Isso é comprovado? É comprovado. Um bebê na gestação, depois dos seus 5 meses, começa já a ter memória dos sons, do choro, da agressão. Cláudia, teve uma vez, é muito chocante isso, que eu atendi uma jovem de 19 anos que tinha pavor de chuva. Só que a mãe relatou que ela não tinha tido nenhum tipo de contato com chuva para ter aquele tipo de trauma. Era tão forte, Cláudia, que quando ficava escuro o céu, a menina já se escondia dentro de casa, ela não saía de casa. E fazendo todo um aprofundamento investigativo, emocional, para entender o que era aquilo, o que eu descubro? A mãe estava grávida de 9 meses, ela perdeu a mãe que seria a avó dessa criança, o enterro choveu muito de trovejar. E ela disse que lembra da cena, a mãe dizendo, eu estava grávida de 9 meses da minha filha, foi o único dia que eu enfrentei uma chuva, era eu chorando de dor por ter perdido a minha mãe e molhada da chuva que trovejava muito. Eu disse, olha, provavelmente essa criança tem esses registros de som. E quando a criança, ela grava isso, ela não entende, mas imagina, muito barulho, é um feto, ele não entende o que está acontecendo, mas ele escuta o barulho, a mãe chorando. Imagina a quantidade de angústia que esse bebê já nasceu. Pois é. E desde muito nova com medo de chuva. Ela veio trabalhar isso em terapia com 19 anos. Então, quantas coisas vêm desde a gestação, desde que a criança começa a ter condições de memória, desde que a criança começa a captar sons, cheiros. Então, são questões muito sérias. A gente tem que começar a trabalhar para que as nossas crianças, o nosso futuro, o futuro do nosso país, tenham uma condição mental adequada para a sobrevivência. Porque o que vai ser do futuro do país se todo mundo estiver doente e não cuidar? Não, vamos cuidar, né? A Sandra Oliveira, ela pergunta, por exemplo, doutor, até que ponto é bom as pessoas saberem o transtorno que tenho? Às vezes é bom para saber lidar com as minhas limitações? Sim, vamos dizer que você tenha uma dificuldade. Eu vou dizer algumas aqui que vai ajudar a pessoa a entender em casa. Por exemplo, a Cláudia falou da esquizofrenia. A esquizofrenia, ela é uma distorção muito forte, mental, da percepção, das emoções, dos comportamentos. Então, a pessoa, ela tem momentos de crise onde ela tem dupla personalidade. Agora, você imagina, você começa a namorar uma pessoa e não sabe que ela tem esquizofrenia. E aí, ela te ama hoje, amanhã ela não quer te ver. Ela te ama hoje, amanhã ela não quer casar com você. Ela te ama hoje, mas amanhã ela distorce uma coisa que você falou, ela distorce uma ação que você teve, por conta do transtorno que ela tem, por conta da condição mental que faz com que isso aconteça. Ou, por exemplo, casos que eu já atendi diversos, de homens e de mulheres que casaram com pessoas que têm transtorno obsessivo compulsivo, toque, por dinheiro. Eu atendi pessoas, Cláudia, que não se permitiam andar de ônibus para não gastar o dinheiro. Não tinha um carro para não gastar com IPVA e com seguro. Ah, isso não é só uma questão de um comportamento escolhido, ser muquirana, por exemplo. Não, tem muita gente que confunde uma pessoa mão de vaca normal com uma pessoa que tem toque, transtorno obsessivo compulsivo. E quando trata,
tem uma outra concepção Tem do um dinheiro. programa no canal fechado que chama Muquiranas, por sinal, Sim. e que mostra essas pessoas assim no exagero. Então, isso é um transtorno. Um transtorno. Cláudia, o que tem de mulheres hoje que estão assistindo a gente, que sofrem na vida afetiva porque estão se relacionando com uma pessoa doente e não sabem. Uma pessoa que poderia ter um outro tipo de comportamento. Quer ver um outro? Tem um chamado TI, que é transtorno explosivo intermitente. É um desequilíbrio que a pessoa tem neurológico e motivado por gatilhos emocionais, que faz com que ela perca controle inibitório a ponto dela dar escândalos, dela ficar irritada, dela ficar nervosa. E aí daqui a pouco ela se arrepende que fez isso, chora, diz que ama, que não queria agir daquele jeito. E a pessoa, na verdade, ela não tem esse perfil, mas por conta deste transtorno que não está sendo tratado, ela age deste jeito. Todos esses transtornos podem ser tratados? Todos podem ser tratados. O que Mas a não é gente fácil tratar. Não, precisa de ajuda especializada. Às vezes só de psicólogo, às vezes de psicólogo e psiquiatra, porque tudo depende se o corpo vai conseguir devolver aquela química. Às vezes é só um transtorno químico, às vezes é um transtorno elétrico, às vezes é uma questão hormonal que se junta a uma questão mental. Então, tudo isso tem que ser bem avaliado para que o tratamento seja adequado. Você falou bem avaliado. Bem Só que assim, avaliado. eu estou falando com milhares de pessoas. Sim. Milhões de pessoas. E milhões de pessoas que não têm acesso a um Exato. psicólogo. Exatamente. Fato. Você fala assim, o que vai ser do nosso país? A gente não tem. Exatamente. E aí, como que faz? Porque tem Pois muita é. gente sonhando, por exemplo, em passar numa consulta terapêutica. Cláudia, é triste dizer isso, mas tem cidades e tem regiões que é um psicólogo do SUS para 10, 15 cidades. E nós temos psicólogos formados, mas nós não temos políticas públicas que favoreçam esse atendimento, esse acesso. Se uma pessoa hoje ela procura o SUS, ela vai ter uma lista de espera, onde ela vai ficar de 2 a 5 anos esperando ser atendido. Algumas universidades fazem esse atendimento através das clínicas escola, mas também tem uma lista de espera, não é uma coisa rápida, vai de 2 a 4 anos. E a demanda é gigante, né? Então a gente precisaria sim de políticas públicas preventivas. Então, por exemplo, se a gente tivesse uma política pública que oferecesse um diagnóstico quando a criança entra na escola, ela pudesse fazer uma avaliação de saúde mental, uma avaliação auditiva, uma avaliação visual, ali a gente já ia prevenir muitas questões. E a gente não ia estar nessa carência de profissional que a gente tem hoje, né? Então, você imagina, se você já tem ali, já faz um diagnóstico ali, você já tem um programa para desenvolver aquela criança. Quantas crianças hoje têm uma dificuldade gigante porque elas nem sabem que elas têm uma dificuldade? A família não sabe, como é que faz? Agora, para dar um diagnóstico de um transtorno mental, é rápido ou é necessário muitas vezes, muitas sessões? Como é que é? Nós temos 2 estratégias, Cláudia. Nós temos na psicologia os rastreios, que são aplicações de massa, onde a gente pega várias crianças com vários profissionais e a gente faz uma verificação. Aquelas que atingem nas testagens um certo patamar, essas não apresentam os diagnósticos, não apresentam possibilidades de investigação diagnóstica, então essas são liberadas. Essas elas têm um desenvolvimento tranquilo, não tem dificuldade com sociabilização, desenvolvimento, então essas são liberadas. Aquelas que apresentam pontuações que podem apresentar um autismo, um TDAH ou uma outra dificuldade na saúde mental, essas precisam de 10 sessões investigativas, onde vai ser trabalhado de forma multidisciplinar, investigar com calma, fazer testagens para a gente entender como é o desenvolvimento, como é a sociabilidade. Então, a gente peneira para poder pegar aqueles que apresentam dificuldades naqueles pontos que a gente investiga. E esses a gente aprofunda mais para saber se é uma questão de um transtorno, se é um déficit, se nasceu com algum tipo de alteração que precisa ser investigada. Às vezes, por exemplo, tem muita gente que é considerada autista, mas ela não é autista. Ela só tem uma dificuldade na captação de informação auditiva. Então, precisa fazer aí uma avaliação no processamento auditivo central. Tem muita gente hoje que está sendo taxada aí de autista e não é. Ela apenas tem uma dificuldade no tronco de comunicação que precisa ser tratado com fono. O Antônio está perguntando quais são os sinais iniciais de autismo que os pais podem perceber no dia a dia em casa e em que momento é importante procurar avaliação especializada? Olha, a partir do momento que um bebezinho nasce, a gente já tem que perceber se o desenvolvimento desse bebê
está acontecendo dentro do que é esperado. A gente tem um patamar médio do que é esperado para cada etapa. Em que momento senta, em que momento tenta pegar as coisas, em que momento tem essa parte de coordenação motora, em que momento começa a falar, em que momento solta a chupeta. Tudo isso está taxado, a gente tem uma média do que acontece mais ou menos. Então, começou a perceber que essa criança ela não interage, começou a perceber que essa criança não está desenvolvendo a fala, não está desenvolvendo a parte motora, está se fechando, é necessário levar para um especialista. Pode ser um pediatra inicialmente, o pediatra vai avaliar e ver se tem uma questão clínica. Se for uma questão de saúde emocional, de saúde mental, ele vai indicar para um especialista na área. Mas sempre existem sinais e a gente precisa perceber isso. A joia. Próxima pergunta. Obrigada, Antônio, pela sua participação. Você que ainda não mandou a sua pergunta, fica à vontade. Ana Lúcia quer saber o seguinte: como saber se a distração da criança é só comportamento normal ou TDAH? Olha, como eu disse, o TDAH, ele precisa de uma quantidade de avaliações. A gente não pega um recorte isolado, a gente tem que avaliar todo um contexto, a cultura da família, a forma daquela criança se desenvolver, se sociabilizar, tudo isso é percebido. Quem tem o TDAH tem uma desconexão muito grande com a atenção. Seja porque é muito desatento ou muito hiperativo e não consegue se fixar nas coisas, mas também tem comportamentos que são acoplados a toda essa investigação. A gente não verifica só é atento ou desatento, não é isso. A gente vê como essa pessoa se desenvolve dentro desse desligamento. Porque nós, humanos que não têm TDAH, também temos momentos de distração. Claro, ainda mais hoje em dia que a gente tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, né? eu tenho que investigar como é esse processo de gestação, de infância, de desenvolvimento, sociabilidade e como a atenção e a desatenção e a atividade dessa criança é alterada ou não para o tipo de estímulo que ela tem. Então, eu tenho que oferecer vários estímulos para investigar como ela se comporta, para poder entender como esse mecanismo funciona. Sabe que eu fiquei curiosa? Quando um paciente chega para fazer terapia, o psicólogo investiga, assim, nas conversas para ver se ele tem algum transtorno? Olha, na verdade, quando a pessoa busca ajuda, ele vai trazer uma queixa. Para quem lida com saúde mental, a gente sabe se aquela queixa é uma ponta de iceberg para um transtorno ou se aquela queixa é algo mal desenvolvido emocionalmente naquele momento, naquela pessoa, naquela cultura, naquela família, né? Então, por exemplo, eu falei do TI, que é o transtorno explosivo intermitente, por exemplo. Quando chega um casal para mim que quer se divorciar porque não está conseguindo mais, porque ele ou ela são agressivos e tem todo um histórico de dificuldade no relacionamento, dependendo da queixa, você já percebe, será que não é um transtorno? Em que momento isso acontece? E aí você começa, de repente, em alguns dos casos, perceber que aquilo é um transtorno. A pessoa está sofrendo, ela não queria ser daquele jeito, ela não consegue se controlar. E é interessante porque aí a gente trata o transtorno, adequa com os suportes que são necessários, acabou o problema do casal. Quantos casais já me procuraram, Cláudia, querendo se separar, querendo que eu até faça um treinamento com os filhos para lidar com a separação. E peraí, mas vocês sabem o que está acontecendo? Porque não adianta separar, você vai casar 50 vezes e vai ter o mesmo problema se você não trabalhar a raiz. E tem um monte de casal fazendo essa besteira. Tem gente aí que eu vejo achar bonito, que casei 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí a minha pergunta é, opa, que transtorno é? Que dificuldade tem? Porque você precisa tratar. Primeiro trata, tratou, e aí? Como é que tá o casal agora? Porque senão você vai ter vários fracassos na vida conjugal pelo mesmo motivo. E é interessante isso. Eu falei da questão de mão de vaca, das pessoas que são mesquinhas. Quantas vezes a pessoa, estou sofrendo, eu gosto da pessoa, mas a pessoa me fez andar não sei quantos quilômetros porque eu não queria pagar R$5 no ônibus. Eu sofri porque a pessoa não quis comprar para mim de presente, sabe, uma coisa de R$5. E aí você começa a analisar, opa, deixa eu fazer uma avaliação aqui. Então, eu tenho por prática, e toda a minha equipe também é orientada nesse sentido, investigue as raízes dos processos. Não adianta dizer assim, eu tenho depressão, eu tenho isso, tenho aquilo. Qual é a raiz? Qual é o motivo? Se você não sabe o motivo, como você vai tratar?
Olha, Naira Alves diz assim, doutora, meu filho não para em serviço nenhum, sempre coloca defeito nos trabalhos. Ele já tem 40 anos, nunca ficou mais de um ano em um emprego. Acredito que algo na mente dele não está bem. Isso pode ser alguma patologia? Qual? Pode ser. É difícil da gente bater o martelo sem conhecer as outras informações, mas essa inflexibilidade, essa dificuldade de lidar com o ambiente de trabalho, ela pode ser uma ponta de iceberg para várias possibilidades. Por exemplo, dizem que pessoas que têm, por exemplo, uma questão com autismo, têm muita dificuldade no ambiente de trabalho se não for adequado. Também dizem que pessoas que têm um TDAH e têm um desligamento, têm uma inquietação, não conseguem ficar quieto fazendo um determinado trabalho. Também tem uma outra questão, às vezes a pessoa não se descobriu profissionalmente, ela fez um teste vocacional. Porque tem muita gente, Cláudia, que está passando pela vida, num trabalho que não gosta, pelo dinheiro apenas, mas qual é seu dom? Qual é o seu talento? É dentro do que você sente prazer? Porque como que você vai ser feliz se você está trabalhando numa área que não te dá prazer nenhum? Também tem a questão dos esquizofrênicos, que não conseguem ficar em ambiente de trabalho. Pessoas que apresentam um quadro de patologia, com, por exemplo, patologias sociais, o sociopata, o psiquiatra, e os psiquiatras falam muito disso. As pessoas não conseguem trabalhar. Você sabia que o psicopata detesta trabalhar? Vive inventando desculpas. Todo mundo é o culpado do insucesso dele. E, na verdade, a população já está estatisticamente comprovado. A cada 10 pessoas, uma é psicopata. Então, aquela pessoa vai colocar defeito, vai puxar tapete, mas também não vai trabalhar direito. Vai tentar subir profissionalmente através das costas de outras pessoas. Mas todo psicopata é daquele estilo psicopata que a gente vê que mata pai e mãe, que não sei mais? A maioria dos psicopatas apenas se acham espertos e puxam tapete daqueles que eles querem. Tem prazer de puxar o tapete das pessoas. Prazer de judiar das pessoas. Bom, deixa eu falar uma coisa pra vocês. A Juliana tá fazendo uma pergunta aqui, ó. Boa tarde. Falta de concentração, memorização, dificuldade para ter amizade, complexidade, inferioridade, o que pode ser? São muitas questões, são muitos telespectadores mandando pergunta. E antes de entrar no ar, doutora Verusca me contou que ela vai abrir um espaço para você gratuito. Como é que vai funcionar, doutora? A pessoa tem que entrar no meu Instagram e falar: estou assistindo através da Cláudia Tenório. Eu vou abrir um espaço agora em janeiro para avaliações e investigações e não vai ser cobrado nada. É uma tentativa de participar do Janeiro Branco, tentando ajudar você que acompanha a Cláudia, que acompanha os trabalhos aqui. É uma forma de você entender o que pode estar acontecendo com você, então não vai ser cobrado nada. Nós vamos avaliar, vamos dizer para você, dar uma devolutiva do que está acontecendo. Então, a ideia é poder avaliar, diagnosticar e dizer para você, olha, isso é isso. Para que você possa, pelo menos, entender o que está acontecendo. Ai, gente, isso eu vou te falar, é o melhor presente que você pode ganhar na sua vida inteirinha. Porque é com a doutora Verusca e com a equipe dela, que é extremamente competente. Quando alguém me fala assim, Cláudia, você tem um psicólogo para me indicar? Eu indico a doutora Verusca, porque confio nessa profissional. Ela é realmente sensacional. E eu vou te falar de todo o meu coração, não perca essa oportunidade. Entra agora lá no DRA Verusca, é com V e depois é o K, tá? DRA Verusca e já fala, vim pelo Vida Melhor da Cláudia Tenório, quero fazer a minha avaliação. Ou, doutora, me ajuda, vai, manda agora a mensagem e aproveite essa. É bem bacana, Cláudia, porque vai ser presencial, vai ser comigo e com a minha equipe e a minha clínica está do lado da estação Tiradentes do metrô, é bem fácil acesso. Maravilha. Mas tem que ser através do meu Instagram e dizer que é da Cláudia Tenório. DRA Verusca. E o contato é o 119-8249-0073. 119-8249-0073. Muito obrigada. Um lindo 2026. Pra você também. Que pra Deus você e abençoe pra toda a sua muito família. todos Amém, vocês. amém, amém. Obrigada. É um prazer.